Touro. Touro, nesse mês de fevereiro, a minha ideia era iniciar esse novo grupo de estudos. Mas, pelo que a gente está vendo aqui, não vamos conseguir agora em fevereiro. Isso vai ter que ir lá para abril, provavelmente, mas eu vou avisar aqui no canal. Porque esse grupo, nós vamos fazer reuniões provavelmente toda semana, ou é o Meet, ou no Zoom, para a gente poder conversar, trocar de verdade, sabe? Vocês poderem fazer perguntas, né? Assim, é um grupo de estudo para a gente falar de astrologia, para falar do tarô, para falar de Ayurveda. Eu vou trazer a Fabi também, para participar junto com a gente desse grupo. Sabe, a intenção é que a gente consiga buscar mais autoconhecimento usando todas esses estudos que a gente aprendeu durante o período. Então, espero vocês junto comigo, mas eu aviso quando formos começar, tá bom? Então, vamos lá. Primeira carta que sai para o taurino é a carta da Imperatriz. E a carta da Imperatriz, ela fala de um momento onde eu planto uma semente e essa semente cresce. Então, se nesse período, né, você estiver em busca de iniciar algo novo, é um momento muito favorável para isso. E o que aparece também é que muitos de vocês provavelmente mudem de casa ou façam algum tipo de reforma na casa. Mas é um período, assim, de maior liberdade, né? Muitos vão querer comprar aquela passagem só de ida, né? E não voltar mais, que é o que essa carta aqui representa. Mas é um momento de mais liberdade, liberdade de expressão, uma necessidade de novos valores. No eixo financeiro, vocês vão ter ajuda de alguém, né? Pode ser um amigo, pode ser uma pessoa próxima, mas ele fala assim, olha, um bom momento para vocês iniciarem algo novo, ou entender Sabe quando a gente pensa assim, eu preciso buscar o que é importante na minha vida, o que realmente eu dou valor. E é nessa busca, nesse sentido que precisa ir. E aí ele fala, preocupação com dinheiro, um momento de aprendizado, mas é um momento que tudo se transforma para melhor. Muitos de vocês vão perceber um aumento na despesa e também a possibilidade de viagens para o exterior. Mas mais importante do que isso, a carta representa um olhar para o lado espiritual. Entender que eu não tenho controle das coisas como eu quero ficar o tempo todo controlando. Eu tenho que soltar e deixar vir, ser grata pelo momento que eu estou vivendo. E aí ele diz, uma nova estrutura emocional, favorável para pequenas viagens, favorável para relacionamento com sobrinhos. Ele fala, apesar da ansiedade ser grande, momento de se expressar melhor. Então, atenção para muitos de vocês que estão agindo de uma forma infantil, de uma forma imatura ou até inconsequente. Então, ele diz, para muitos de vocês, pode significar separação ou alguma questão de saúde, que mesmo que leve um determinado tempo, a carta fala que a saúde melhora. Mas vocês vão perceber, assim, contato com pessoas de autoridade, novas possibilidades no profissional, como se já tivesse tudo pronto, e apesar de vocês estarem desanimados, a coisa ela está chegando aí. Ela está batendo na porta, literalmente, né? A espiritualidade está mandando as coisas com generosidade. O que fica para trás, o que a gente literalmente desliga, né, e não participa mais da vida da gente, é porque a gente não precisa mais. É hora de olhar para o novo, é hora de olhar para novas possibilidades, mais criatividade. E
Para os taurinos, quando aparece a carta da roda da fortuna na casa 5, quem é a casa 5? É a casa dos filhos, a casa da criatividade, a casa da fertilidade. Então, muitos de vocês podem perceber uma maior fertilidade na vida. Pode ser ficando grávido, por exemplo, pode ser tendo novas ideias, pode ser vivendo uma proximidade maior com os filhos, né? Uma mudança na vida dos filhos também é possível nesse ponto da casa. E aí ele diz, se consumindo. Essa carta também pode representar uma modificação, uma mudança nos romances, a chegada de alguém novo na vida de vocês, porque ele mostra vocês se consumindo, preocupados ainda com o patrimônio, mas está na hora de, assim, buscar os prazeres da vida. A coisa tem que ter um equilíbrio, não dá para ser só um foco. Mais imaturos, se sentindo despreparados para o dia a dia. A carta pede que haja equilíbrio emocional e equilíbrio mental, um reavaliar nas questões de trabalho, nas questões do dia a dia. E o que está por baixo disso é a carta da estrela, que diz assim, apesar dessa sensação de solidão, a espiritualidade está olhando, está colocando um holofote nas questões do dia a dia, nas questões de saúde. Então, a melhora na saúde também vai ser percebida pelo taurino. E aí ele mostra a possibilidade de pessoas novas chegando na vida de vocês, resolução de conflitos, frustrados, decepcionados, mas a possibilidade de novas parcerias, na verdade. Uma luta com o próprio ego e a chegada de maiores possibilidades no eixo de vocês, o encontro com pessoas novas para criar essa mudança de vida. Dinheiro que chega, auxílio, né? Um bom momento para investimentos, para o dinheiro que vem do outro. Não é só o dinheiro que vem do meu trabalho, também existe aqui uma proteção, é como se vocês estivessem sendo auxiliados, né? De alguma forma. E aí ele fala, pensando num relacionamento que vocês intuem que não vai dar certo, ele fala numa luta interior, mas ao mesmo tempo se sentindo muito sozinhos. Então eu diria assim, siga a sua intuição, porque a carta da intuição está na casa da espiritualidade, na casa da nova filosofia de vida, na casa de estudos. Então pode ser que muitos de vocês resolvam iniciar novos cursos ligados à espiritualidade, a leis, a concursos, novas alianças e a proteção espiritual para que nada aconteça. O que está acontecendo hoje com o taurino é muita incerteza, muita indecisão. E essa incerteza e essa indecisão para vocês. E aí o que acontece? A carta mostra o quê? Se cobrando muito por algo. No trabalho, a coisa vai andar, apesar de devagar, apesar de mais lento do que vocês gostariam, ele fala, é um momento de evolução, de expansão financeira. O tarot traz todas essas possibilidades para o taurino. Apesar do medo, da ansiedade, a falta de objetivo a médio e longo prazo é a grande questão aqui. Mais prazer, uma figura feminina a médio e longo prazo, os caminhos abertos de cura emocional, apesar de vocês se sentirem presos, sem saber por onde, qual seria o próximo passo, né? E aí ele mostra no inconsciente uma preocupação muito grande pelo lado financeiro, examinando as questões do dia a dia, muitos preocupados com o trabalho, com assuntos de justiça, uma mudança favorável. Alguém chega, traz uma notícia, chega uma informação para vocês que vai trazer muita satisfação. E aí vamos ver o que esse outro tarô pode confirmar ou trazer de outra visão aqui para o taurino, nesse momento de plantar a semente para crescer algo durante esse período, esse ano aqui para vocês.
não é para ficar carregando peso que não é seu. É um olhar para si, cuidar de si. Mais coragem, né? Então, quando a gente fala em valores, perceber o seu próprio valor e ter a coragem de se colocar diante das situações mais equilibrados, mais assim, mais rígidos, né, de alguma forma. Uma situação de vidas passadas chega para vocês aqui, para ter esse novo olhar. Na casa dos romances e na casa dos filhos, a carta diz assim: não deixar... sabe quando a gente fica assim, só deixando o jeito do outro, a forma do outro, o jeito que o outro quer? E a carta diz não, é a hora de vocês também colocarem a sua posição, o que vocês estão buscando. No dia a dia, para que essa saúde se recupere, para que vocês fiquem mais alegres no dia a dia do trabalho, ele traz o espírito brincalhão. Para vocês entenderem que a gente precisa trabalhar para pagar as contas, mas não levar a coisa tão pesada, né? Ser mais divertido. Se eu estou num trabalho que eu não gosto dele, que eu mude de trabalho, que eu busque uma nova oportunidade, mas que eu tenha essa leveza. E os relacionamentos, as parcerias que estão chegando para vocês, elas vêm pela mão do Criador. É algo que está já no caminho de destino de vocês. E ele fala uma maior abundância, uma percepção do lado bom da vida, de agradecer a vida. A carta da viagem, na casa da viagem, ela diz a favorabilidade de um momento viajando, pode ser uma viagem para o exterior, mas é um momento muito propício para viajar. E no trabalho, na forma como eu me apresento socialmente, é muito importante que eu tenha confiança para poder romper com tudo que eu conheço hoje e fazer diferente, fazer algo novo. Ele mostra o inconsciente muito estressado. Então eu diria assim, vamos buscar essa leveza para não ficar tão estressado, porque isso não leva a nada, né? O estresse, ele só atrapalha. A carta é muito interessante, que é como se você estivesse lidando com vários pratos e se equilibrando numa bola ainda por cima, né? Olha, a carta do equilíbrio. É muito importante ter equilíbrio mental, equilíbrio físico, estipular limites, até onde eu posso ir, o quanto eu posso gastar, até onde eu deixo as pessoas invadirem o meu espaço. E aí ele mostra o acesso, né? Meditação é um excelente momento nesse período, para você ter acesso a essas possibilidades futuras. Mesmo que desconhecido, ele diz, olha, o discernimento, ponderar, olhar as coisas e fazer as escolhas. Muito medo com relação aos romances, né? Talvez essa carta possa indicar um medo que os filhos estejam passando também. Um período de oportunidades, de crescimento profissional, de novas ideias. Nos relacionamentos, ele fala um momento de tranquilidade, de paz, de aconchego no coração. É muito importante para essa transformação interior que vocês tenham fé, que vocês entendam que essa espiritualidade está olhando por vocês e que não existe 8 ou 80, a gente tem que buscar sempre o caminho do meio. E aí ele fala, é como se o astral estivesse mostrando um leque de oportunidades e vocês nem tinham pensado nisso. E agora, diante dos fatos, vocês se abre algo novo, sabe? E aí vai ter mais ânimo para fazer as coisas. O mais importante ao definir um objetivo é qual é a minha intenção, né? Aonde eu quero chegar com isso, fazer novos projetos e se cuidar, principalmente o cuidado com a saúde. Bom, vamos ver qual é a carta de encerramento
do conselho para o mês, para os taurinos. Busque o olhar de uma nova perspectiva. Um bom mês para você. Mas no meio da encruzilhada foi Deus que se mostrou pra mim. Sem placa, luz ou imagem, só na flor e no espinho. Que sempre estiver ali, ou no vaso de xaxim, no amor de um buquê mandado.